O ministro Luiz Fux, mais uma vez, jogou um balde de água fria em Alexandre de Moraes. Se um dia me faltasse discernimento para distinguir o inocente do culpado, ou se renunciássemos a garantir a cada acusado as salvaguardas mínimas da Constituição, todo o edifício simbólico que sustenta um tribunal ruiria, ainda que suas paredes permanecessem de pé. Bom, vem comigo, que a análise de hoje está imperdível. Bom, o vídeo de hoje é um dos mais importantes deste ano, pois eu trago um raio-x do verdadeiro golpe. O álbum de figurinhas da Copa do Golpe de 2022 ganhou novas carinhas. 7 condenados agora fazem parte do núcleo de desinformação. O grupo que, segundo a PGR, atacou as instituições com fake news. A primeira turma do STF concluiu o julgamento. As penas de 7 anos e meio até 17 anos de prisão. 4 ministros votaram pela condenação e apenas Luiz Fux divergiu, absolvendo todos. Alexandre de Moraes, o relator, disse que as penas servem para prevenir o crime. O grande problema é que não existe esse caráter preventivo na Constituição, ou seja, imputar o medo para que as pessoas não ataquem as instituições com fake news, muito menos criar denúncias genéricas com amplitude quase que infinita. Moraes frisou: esse grupo não era periférico, era o coração da máquina da desinformação. Para o ministro, o mero compartilhamento de um sentimento de indignação é fator de ataque às instituições. Bom, Moraes inovou na justiça. Ele aplicou um conceito de democracia do avesso, que é contrário ao descrito na Constituição. O maior exemplo é a punição democrática de um colegiado ilegítimo. No martelo, teve até multa democrática de 30 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Como se o Estado fosse uma pessoa e o pensamento coletivista. Na verdade, inverteu tudo. Será que na cabeça do calvo, dividir o prejuízo é um ato democrático? Bom, se ele for numa churrascaria com Flávio Dino, será que ele vai dividir a conta de forma igual? Bom, isso parece mais um pensamento socialista, onde todos compartilham a desgraça. Bom, no último julgamento, Fux divergiu de seus colegas. Com certeza, o único juiz de carreira dentro do STF deve estar recebendo pressões enormes. Muitos foram aqueles que questionaram a sua mudança após as sanções americanas. Com certeza, a consciência agora está pesando. A partir de setembro, o ministro Luiz Fux passou a adotar uma postura diferente no Supremo. Seu voto, no caso de Bolsonaro, segue a mesma linha do julgamento de Débora do Batom, ambos defendendo que o STF não deveria julgar os réus e se opondo à punição por tentativa de golpe de Estado. Bom, e essa posição contrasta com os outros 65 casos julgados antes, em que Fux havia concordado com o julgamento pela Corte e apoiado a condenação dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A mudança também aparece na forma como ele passou a interpretar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, adotando um olhar mais restritivo. Especialistas afirmam que há margem para diferentes interpretações, mas o fato é que Fux marcou um novo tom, mais cauteloso e bem distinto do que vinha praticando até setembro. Ele deixou bem claro que o STF iria ruir se não tivesse a capacidade de distinguir um inocente de um culpado. Bom, isso ficou muito nítido no seu voto de ontem. Em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos
e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse hábito silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça, no meu modo de ver, e com a devida vênia e respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação de Sua Excelência, o Ministério Público. O passar do tempo amadurece em nós o senso de humanidade e a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Se um dia me faltasse discernimento para distinguir o inocente do culpado, ou se renunciássemos a garantir a cada acusado as salvaguardas mínimas da Constituição, todo o edifício simbólico que sustenta um tribunal ruiria, ainda que suas paredes permanecessem de pé. Foi Rui Barbosa quem anotou com a altivez dos grandes espíritos: melhor será que a sentença não erre, mas, se cair em erro, o pior é que se não corrija. Pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Ou seja, agora Fux está no modo da defesa do Estado democrático de direito. E claro que isso significa que ele entende que as coisas estão meio esquisitas no Brasil. Luiz Fux já criticou diversas vezes o Supremo por mudar interpretações de acordo com o cardápio político. O entendimento sobre o foro é o mais emblemático, já que ele escancara um ativismo. A crítica direta: o foro não pode ser um instrumento de conveniência, nem para proteger aliados ou punir adversários. E neste caso, Fux reforçou a incoerência. Afinal, julgaram Bolsonaro como se este fosse presidente. Por outro lado, estão julgando pessoas comuns como se estas tivessem foro de prerrogativa. Eu, preliminarmente, senhor presidente, agora de uma maneira mais célere, eu assentei que a competência ratione persona do Supremo Tribunal Federal na seara criminal é restrita às autoridades enumeradas pelo artigo 102.1 da Constituição Federal: o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Ao vedar expressamente o julgamento por tribunal de exceção, artigo 5º, inciso 37º, o Constituinte buscou impedir não apenas a criação de um novo tribunal após a prática do crime, mas também que uma ação penal fosse julgada por um órgão jurisdicional diferente daquele constitucionalmente previsto. É que a garantia do juiz natural assegurada em nosso país desde a Carta de 1824 é dúplice. Ao mesmo tempo em que proíbe a criação de tribunais extraordinários, impede a subtração de uma causa de um órgão jurisdicional competente. Não comungo da orientação segundo a qual a competência deste Supremo Tribunal Federal estaria justificada por suposta conexão entre a presente ação penal e a conduta imputada a detentores de foro de prerrogativa de função. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações penais em desfavor de acusados sem foro de prerrogativa de função
viola ainda o direito ao duplo grau de jurisdição previsto no artigo 8.2h da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no artigo 5º, 55 da Constituição Federal, que garante a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E aqui nós estamos julgando um ex-presidente, que não é mais presidente, mas se nós estamos julgando como presidente, deveria ser no pleno. Por outro lado, nós estamos julgando pessoas que não têm foro de prerrogativa e que deveriam ser julgadas em primeiro grau, porque aí teriam um direito ao duplo grau de jurisdição. E essa é a primeira vez que trago, então, esse artigo 80 do Código de Processo Penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Sendo o Supremo Tribunal Federal incompetente para o processo de julgamento da estação penal, deve ser declarada a nulidade de todos os atos decisórios praticados até o momento, inclusive o recebimento da denúncia conforme o artigo 567 do Código de Processo Penal. A mesma consequência decorre do reconhecimento da competência do plenário desta Corte. E claro que isso impossibilita a defesa em todas as instâncias. Direito este que até Lula teve. Fux também comentou sobre as críticas de colegas juristas. Ele reforçou que seus colegas não leram os 70 terabytes de provas. Segundo ele, é fácil opinar de fora, mas poucos conhecem a dimensão real do material. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Eu, com quase 5 décadas de magistério e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Bom, e aqui já temos o primeiro problema. Com esse volume, a acusação é infrutífera. Afinal, quando o crime é claro, não precisamos encher o peru de tripas de porco. Porém, a PGR criou um dossiê genérico que pode ser descrito como o maior álbum de figurinhas da justiça brasileira. É uma verdadeira maçaroca com o objetivo de validar uma narrativa, a de que a corrente bolsonarista é um núcleo golpista. Bom, na verdade, o que há é apenas a certeza que o STF, desde a vitória de Bolsonaro, não está jogando dentro das 4 linhas. Diante de um STF incorrigível, é natural que pessoas defendam seu fim, ou a remoção do STF. Bom, em 2017, isso era legítimo na manifestação Fora Temer. Lembrando que no ato teve até caixão do presidente. Até nas camadas mais radicais, o crime não ocorreu. Em seu voto, Fux reforçou que cogitação e atos preparatórios não são crimes. Pensar ou planejar sem colocar em prática não configura tentativa nem execução. Segundo ele, o direito penal deve punir ações concretas, não ideias ou intenções. Eu sempre disse que não se pode dizer que não houve nada. Mas o que houve, eu pretendo demonstrar que tinha outra tipificação, que não essas tipificações do Código Penal. Tipos esses que iniciam com o verbo tentar, de modo que a conduta violenta ou gravemente ameaçadora deve configurar ato executório dirigido à consecução do resultado criminoso, a saber, a abolição do Estado de Direito ou a deposição de governo legitimamente constituído. O crime se diz tentado quando iniciada a execução. Recordei naquele julgamento que a empreitada criminosa se desenvolve por um caminho denominado caminho do crime, ou iter criminis,
iniciando na mera concepção da ideia delituosa e culminando no resultado danoso ao bem jurídico tutelado. A cogitação pode limitar-se a conceitos internos, existentes apenas no psicológico do indivíduo, ou revelar-se externamente por fenômenos concretos, a exemplo de reuniões para traçar estratégias, documentos que materializam aquele plano. De qualquer sorte, ninguém pode ser punido pela cogitação, invocando aqui a lição dos antigos, cogitatione penam nemo patitur. Igualmente, os chamados atos preparatórios, saindo da cogitação, os atos preparatórios, consistentes na consecução dos meios hábeis a garantir o sucesso da futura empreitada criminosa, não atraem qualquer resposta penal. É o que eu digo, pode atrair sanções administrativas, sanções de outra natureza, mas não atraem qualquer resposta penal. A doutrina clássica de Nelson Grid e de Aníbal Bruno já prelecionava que manifestações orais ou escritas de ideias delituosas são impuníveis quando não produzirem isoladamente lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Devemos lembrar que a prevenção é uma função administrativa e não jurídica. Quem já teve um vizinho com um cão violento sabe muito bem disso. A justiça só age depois do ataque. Mas para Moraes, todo bolsonarista é um potencial pitbull e precisa ser contido. Neste ponto, Fux deixou claro que as manifestações em frente aos quartéis eram legítimas, mesmo que houvesse o desejo de intervenção diante dos excessos das cortes superiores. Para ele, opinião e manifestação política não se confundem com tentativa de golpe. Por isso, senhor presidente, a igreja turma deve ser rejeitada a interpretação ampliativa desse tipo penal, para abranger condutas que configurem irresignação com o resultado eleitoral, sem capacidade ou dolo de arruinar as multifacetadas instituições que garantem o autogoverno democrático do país. Aqui, abrindo um parênteses, o judiciário funcionou, executivo, legislativo, enfim. Não constitui crime previsto neste título a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram delitos dessa natureza eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistam em manifestação política com propósitos sociais, assim entendido o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a irresignação pacífica contra os poderes públicos. Portanto, estamos diante de um crime que vai muito além do comum. Foi um crime contra a humanidade. Nunca na história do país, nem mesmo durante o regime militar, houve prisão coletiva envolvendo 50 ônibus. O ministro Fux deixou bem claro que a aplicação genérica de Moraes nunca poderia ser aceita. Tratar uma corrente política como se fosse uma colmeia, cujas abelhas seguem uma programação, é insano. Isso deturpa completamente o espírito da Constituição de 1988, que protege a diversidade de pensamento e livre expressão. Estamos vivendo na ditadura. Obrigaram a gente a sair do QG. E outra, não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus. É nos ônibus deles. Para onde eles estão nos levando? Só Deus sabe. Ou seja, eu já julguei casos em que não se comprovou que aquela pessoa participou do dano. Porque aí temos o seguinte, temos a denúncia e aí é preciso haver o devido processo legal. E nesse devido processo legal, algumas pessoas fizeram a contraprova, como por exemplo a senhora, por um depoimento de um policial, ela comprovou que ela não danificou bem algum. É uma orientação esposada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como no caso em que absolveu um réu acusado de liderar um grupo de movimentos dos trabalhadores rurais sem terra que invadiu o INCRA e causou danos ao seu patrimônio.
Ainda conforme a jurisprudência do tribunal, mesmo havendo prova de liderança em atos de vandalismo, não se presume a responsabilidade automática do líder pelo crime de dano qualificado. Demais disso, não é suficiente que a denúncia faça alusão a um prejuízo global supostamente sofrido pela União em razão dos danos causados durante o evento multitudinário, sendo essencial a individualização das condutas e a prova do prejuízo causado por cada réu. Nas alegações de golpe de Estado, criaram até a expressão ABIN paralela. O First Mile é uma ferramenta de geolocalização desenvolvida por uma empresa israelense. Ao contrário da atuação de Moraes, que envolve o acesso a todo o telemático de pessoas ligadas a Bolsonaro, o First Mile retorna apenas a localização geográfica de um número de telefone. Ou seja, não é um grampo. Além disso, Fux confirmou que o instrumento não foi utilizado no período correspondente à denúncia de golpe. Em primeiro lugar, eu destaco de que Marcelo Bormevê tem utilizado ferramentas da ABIN para a realização das pesquisas mencionadas na exordial, das quais somente uma única pesquisa, guardaria relação com os fatos narrados na inicial, aquela relativa aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aquilo e nada é a mesma coisa. A menção à realização pelo Correio Giancarlo, aliás, fui vítima, mas, enfim, coisa tão indiferente. Com efeito, referida ferramenta deixou de ser utilizada pela BIM em maio de 2021, anteriormente, portanto, ao período dos fatos narrados na denúncia. Destaca-se, nas páginas 75 e 76, trecho de diálogo entre Marcelo Bormevê e Giancarlo, datado de 15 de março de 2021, indicativo de que os réus naquela data já não possuíam mais qualquer acesso ao First Mile. No contexto das pesquisas relacionadas a Jair Renan Bolsonaro, filho então do ex-presidente da República, Giancarlo enviou a seguinte mensagem a Bormevê: agora faz falta First Mile. Ou seja, pesquisa infrutífera porque não estava usando a First Mile. Mas, nada obstante, não se logrou comprovar ad minus a atuação dos réus em questão, no sentido de auxiliar o início da execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. Bom, neste contexto, Fux aproveitou para definir o que realmente significa golpe de Estado. Esse dispositivo criminaliza a violência ou grave ameaça empregada como um meio para tentar depor o governo legitimamente constituído. A lei intitula esse crime como golpe de Estado, definido pela legislatura como captura ou tomada dos cargos públicos por meio da força militar, consistindo frequentemente em um ataque incruento pelo braço militar do Estado contra o seu próprio governo. Bom, se a lógica de Moraes fosse aplicada a outro espectro político, o PT todo estaria na cadeia. Da mesma forma, se todos que criticaram o governo Bolsonaro tivessem seus atos investigados pelo mesmo critério e a mesma régua, muitos absurdos seriam revelados. O problema é que esse método de amplitude baseada em denúncias frágeis foi aplicado seletivamente, atingindo apenas um lado político. A análise é clara. Quando o Estado usa instrumentos investigativos de forma enviesada, a justiça deixa de ser imparcial e passa a ser ferramenta de perseguição política. Bom, e por isso, Fux usou mais uma vez a Venezuela como exemplo. Senhor presidente, efetivamente, guardadas as amazônicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado,
que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Certamente, o risco de sanção criminal pela mera discussão privada sobre o processo eleitoral, ou mesmo por pesquisas particulares de cunho técnico, esse risco de sanção afastará muitos cidadãos da sadia participação na arena democrática. Perderá com isso o nosso Estado democrático de direito, como demonstra esse abominável regime de alhures. Então, digo eu, as eleições, elas efetivamente não podem ser uma festa democrática do silêncio. Bom, diversas vezes a defesa solicitou o acesso às provas na íntegra. Afinal, estava claro que a PGR estava trabalhando com narrativas. O ministro Dino chegou a afirmar que não seria necessário, pois a peça acusatória seria um resumo dos melhores momentos. Essa postura é ilegal, pois limitar a leitura à peça acusatória submete a defesa a uma visão única e exclusiva da PGR, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. E lembrando que o material tem 70 terabytes, e nesse volume fica impossível representar uma defesa. E talvez esse era o objetivo. Mas mesmo assim, Fux fez o trabalho de casa. Ele demonstrou claramente que a denúncia da PGR não conversa com as provas. Em especial, Guilherme Almeida fez referência à greve dos caminhoneiros de 2018. Foi realmente um caos. Não sendo por confundir greve com um ato violento de grave ameaça. De toda sorte, sequer se pode dizer que houve aqui cogitação de crime, pois a greve seria praticada por terceiros, sem qualquer contribuição do réu. São pensamentos, como é livre o pensamento. Tudo no campo das ideias. Contempla, afinal, que a greve seria uma alternativa melhor para fazer doer no bolso, pois se não tiver esse mecanismo de pressão, é soltar a pombinha porque não vai resultar em nada. Ou seja, a opinião pessoal do réu, expressada em conversas particulares com pessoas que sequer foram identificadas, não sei quais são essas pessoas, era de existir uma saída institucional para o que ele considerava ser um vício em determinados modelos de urna. Criticar as urnas já vi muita gente grande criticar. A peça acusatória alega que em determinada conversa no dia 2 de 11 de 2022, o réu sugeriu que as forças aderissem ao anseio do movimento antidemocrático, sob pena de cair em descrédito da opinião popular. Diz isso a peça acusatória. Essa alegação me pareceu incompatível com a prova dos autos, e digo por quê. O acusado apenas fez uma análise pessoal sobre a campanha espontânea realizada por populares, sem qualquer participação sua, e que aumentasse o engajamento das redes sociais oficiais das Forças Armadas. Eu não sei como as pessoas imaginam que sejam as Forças Armadas que são passíveis de influência por uma pessoa expulsa por uma pessoa da reserva. Mas o momento mais interessante foi uma leitura. Fux fez questão de ler uma das conversas de um dos réus. Ao ler os diálogos, ele expôs o STF. Foi revelado o lado antidemocrático da corte que abusa da criatividade. Nessa conversa do dia 2 de novembro de 2022, Guilherme Almeida desabafou com um amigo, em caráter privado, sobre o que entendia serem atitudes fora das quatro linhas, praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele faz novamente o momento eleitoral. Ele faz uma crítica à não auditabilidade das urnas. Eles jogam fora o tempo todo, né? A começar pela liberação do Lula. Então, assim, os caras estão desde cedo armando várias coisas, né? O voto não auditável, e cita o palavrão. E aí vai continuando falando sobre o voto. Depois fala, fizeram cerceamento de liberdade, censura prévia, outro palavrão. Prender jornalista, deputado, e outro palavrão. É inquérito de fake news, ilegalidades
sobradas, tudo isso fora das 4 linhas. E aí o Exército questiona, faz alguma coisa, cometendo ilegalidades e as Forças Armadas não fazem nada. Nessa mesma conversa, porém, o réu deixa claro que o Exército não estava preparando qualquer operação sobre o assunto, mas apenas traçando uma estratégia comunicacional para evitar um descredenciamento das Forças Armadas pela mídia. Mas, cara, sim, algumas coisas estão sendo feitas. Obviamente, nem por áudio aqui eu vou falar, né? Falaria pessoalmente contigo, mas é assim. É preparativo para algumas coisas, não de operação nem nada, mas assim de estratégia comunicacional. Isso está aqui grifado no voto. O conteúdo dessas conversas, na realidade, corrobora a versão de que não houve nenhum ato preparatório direcionado ao golpe do Estado. Tem que ir falar com os congressistas, tem que ir para o Congresso. Ou seja, Guilherme Almeida acreditava em uma saída institucional para o vício que acreditava existir, motivo pelo qual os protestos deveriam ser direcionados ao Congresso, não às Forças Armadas. O repúdio ao réu por atitudes violentas fica evidente no trecho dessa mesma conversa com a Renata, em 6 de 11 de 2022. Todo mundo quer as Forças Armadas. Por quê? Querem um mecanismo de pressão chamado arma, né? Apontar, botar a arma no cara do Supremo. Não é isso que resolve. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe. A devida vênia foi-se longe demais. Ocorre que, como eu expus nas premissas teóricas deste voto, respeitando as opiniões dos contrários, não há de se cogitar na hipótese de organização criminosa pela notória ausência de estabilidade, permanência, finalidade e perpetração de uma série indeterminada de delitos. Demais disso, não se comprovou ter entrado na esfera de conhecimento desses agentes nenhum dos atos de violência apontados pela acusação, como o Plano Copa 2022 ou 8 de janeiro de 2023. Por fim, mas não menos importante, Fux fala sobre o direito ao voto impresso. A fala do ministro provocou um ataque em Moraes, e Marsiglia deixou claro que questionar urnas não é ataque, nem crime, pois não existe o tipo penal ataque a urnas. Não há crime que justifique restringir a liberdade dessas pessoas. O STF está criando uma jurisprudência ancorada em nada, em legislação alguma. Bom, Fux pediu para ser transferido à segunda turma do STF. Com isso, ele ficará com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. A decisão pode ser vista com estranheza, pois só há 2 interpretações. O Fux está com a consciência pesada e pediu para se afastar, ou foi coagido por pressões internas. Afinal, cada vez que ele diverge, abre caminho para recursos e revisões. Sem Fux, as possibilidades de recurso ficam muito mais limitadas, permitindo o pleno ativismo na Corte. Andréa Sadi, que também tem um bate-sinal com a Corte, permitiu a resposta. Para ministros do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. A avaliação é de que o ministro ficou sem ambiente após voto divergente no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Se antes não havia recursos por diversas irregularidades, agora ficará pior. Porém, o ministro expôs aos Estados Unidos em que pé está a ditadura no país. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.